Quando a gente pensa na história do Natal, logo vem à cabeça anjos, pastores, uma manjedoura, aquela imagem de paz, certo? Mas, no meio de tudo isso, existe uma passagem de puro terror. Uma história que choca, que contrasta com toda a alegria que a gente associa a essa época. E hoje a gente vai mergulhar fundo nela para entender por quê. Essas são as palavras, direto de Mateus capítulo 2, um ato de uma violência brutal que descreve uma ordem para matar crianças. É algo tão forte que levanta uma questão que não dá para ignorar. Pois é, por quê? O que essa brutalidade toda está fazendo no meio de uma história sobre esperança? Para a gente conseguir responder a isso, precisamos olhar com atenção para essa passagem e entender o lugar dela na história bíblica como um todo. E para começar a entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro entender a mente de quem deu a ordem, a mente do rei Herodes. A reação de Herodes não foi fria, não foi calculada politicamente. Longe disso. Ele se sentiu humilhado, enganado pelos magos, e a resposta dele foi uma explosão. Uma reação emocional totalmente descontrolada, movida a pura paranoia. E olha que interessante, a língua original, o grego, nos dá um verdadeiro perfil psicológico de Herodes. A expressão usada é ethimose lian, e isso não quer dizer só raiva, não mesmo. A palavra descreve uma fúria visceral, uma explosão de ódio que vem de dentro, totalmente sem controle, uma fúria que nasce de uma paranoia profunda. Só que, para Mateus, o autor do Evangelho, essa tragédia toda não foi só um ato de violência aleatório, não. Era outra coisa, algo que se encaixava em um plano maior. O ponto central para Mateus está em uma única palavra: eplerothe. É um termo que ele usa para mostrar que os eventos não acontecem por acaso. Na visão dele, as ações terríveis de Herodes, por mais irônico que pareça, estavam servindo a um propósito divino que já existia. E é aqui que a gente vê a grande tensão dessa passagem. De um lado, temos o mal humano na sua forma mais cruel e absurda. E do outro, a crença de que esse mesmo mal está de alguma forma sendo costurado dentro de uma história divina muito maior. Agora, vamos olhar para a profecia em si e ver como ela consegue capturar a dor imensa desse momento. Mateus vai buscar lá no profeta Jeremias a imagem de Raquel, uma das matriarcas de Israel. E ela se torna aqui um arquétipo, o símbolo de todas as mães que choram. Um luto por uma perda que é absoluta, total. E, de novo, o texto original é muito preciso. Ele usa duas palavras diferentes para descrever o luto. Klautmos é o choro físico, sabe? As lágrimas. Já odormos é o lamento interno. Aquele gemido que vem da alma, a angústia existencial. Isso mostra que não é só tristeza. É uma dor que consome por completo, por dentro e por fora. Esse detalhe, a recusa de Raquel em ser consolada, é muito poderoso. Significa que a perda é tão grande, mas tão grande, que qualquer consolo humano se torna impossível, vazio. O texto não tenta amenizar, ele encara a realidade do sofrimento de frente, sem respostas fáceis. Ok, então a gente já analisou a fúria do rei e a dor das mães, mas no final das contas, qual é o significado disso tudo? Por que essa história realmente importa? Bom, o significado pode ser entendido em 4 pontos principais. Primeiro, a história mostra que o mal é real. A chegada de algo novo e salvador muitas vezes bate de frente com o poder estabelecido, e isso gera violência. Segundo, o sofrimento dos inocentes. Ele não é ignorado, ele acontece no meio do desenrolar do plano divino. Terceiro, a história se conecta com o passado. A dor de Belém ecoa outras dores de Israel, criando uma longa linha de sofrimento, mas também de esperança. E por fim, a soberania de Deus. A ideia de que, apesar de tudo, nem mesmo o pior ato humano consegue parar o plano divino de redenção. E no fim, a narrativa deixa no ar essa pergunta. Uma pergunta que ecoa desde o choro antigo de Raquel até os dias de hoje. Como é que a esperança pode responder a um grito de dor tão profundo que parece que não há consolo no mundo? A resposta, segundo Mateus, estaria justamente no menino que sobreviveu a tudo isso.